Bom, a paz do Senhor a todos. O material que eu disponibilizei para vocês tem o título As Alianças do Anticristo. Na verdade, vamos conversar sobre algo bem atual que aconteceu agora no mês de abril, que está acontecendo no mundo, né? Que é um sinal, é uma das coisas que nós temos que estar atento. Lembrando que Jesus Cristo disse, olhai para a figueira, ou seja, olhai para Israel, e olhai para todas as árvores, ou seja, todas as nações de Israel é uma figueira e as outras nações são árvores. E Jesus Cristo diz para nós estarmos atentos às coisas que estão acontecendo. Então, principalmente hoje, irmãos, eu vou falar para vocês de algumas mudanças importantes que estão acontecendo no Oriente Médio, entre até os inimigos de Israel. Ok? Porque nos últimos anos aí, o que muitos escatologistas perguntavam era o seguinte: como vai ocorrer uma mudança lá no mundo árabe para que inimigos como o Irã, por exemplo, ele aceite uma aliança com Israel e aceite uma aliança com o anticristo? Porque a profecia de Daniel diz que ele vai fazer uma aliança com muitos, e esses muitos, nós entendemos, todas as nações do mundo. Chega um período que o anticristo ele tem controle ou uma aliança com todas as nações do mundo. Então a pergunta era, como ocorrerá uma mudança no mundo árabe para que o mundo árabe aceite essa aliança? Porque a situação há 5 anos atrás, por exemplo, tinham diversos países, principalmente o Irã, que dizia que não há aliança com Israel, que Israel tem que ser destruído. Então agora, no mês de abril, nós tivemos um sinal de uma mudança dessa postura entre os árabes, ok? E então, na verdade, tivemos 2 sinais, um agora em abril e um que já vem acontecendo, que vai ser a ênfase que eu vou colocar para vocês. Bom, no material didático que eu coloquei aí diz: em abril de 2023, o príncipe persa Reza Pahlavi, exilado por discordar do governo do Irã, que é a antiga Pérsia, visitou Israel, orou no Muro das Lamentações e falou em aliança de paz. Olha, então um primeiro ponto aqui importante. Esse príncipe ele vai falar das mudanças que estão ocorrendo no Irã, como o povo está reagindo e a posição importante dele, porque esse príncipe, eles dizem, ele é descendente de Ciro, o persa, ok? Então ele esteve lá no Muro das Lamentações, participou dos eventos sobre o Holocausto e ele, por isso eu dei uma parada nesse parágrafo, ele falou em aliança de paz com Israel, ou seja, se ocorrer uma mudança no Irã, como ele está dizendo que pode ocorrer a qualquer momento, ok? E ele retomar o poder, voltar ao seu reinado, ele está exilado desde 1979, né? E ele retomar o poder, ele já está dizendo que ele é simpático a uma aliança de paz com Israel. Bom, o comentário prossegue. O príncipe Pahlavi é descendente do imperador persa Ciro, conhecido como o Grande, e herdeiro da segunda monarquia mais antiga do mundo. A monarquia mais antiga é a do rei Davi, que ainda possui descendentes, tais como o místico cabalista Yosef Dayan e o brasileiro Silvio Santos, e muitos outros também, né? Mas eu citei esses 2 nomes aí como exemplo, porque também essa visita desse príncipe, ele marca algo interessante. São consideradas assim as 2 monarquias mais antigas do mundo, ok? A de Davi, que vem desde 3.000 anos atrás, 1000 antes de Cristo, ok? E também a monarquia desses persas, do rei Ciro, que no caso vem de 2.600 anos atrás. Eu aproveitei também para colocar que um dos descendentes de Davi, que se diz descendente de Davi hoje, e que é reconhecido pelo Estado de Israel como descendente de Davi, é a família Dayan. E essa família, esse Yosef Dayan, se você pesquisar sobre ele no Google, você vai encontrar que esse homem, ele é um cabalista, ou seja, ele é praticante de um espiritismo judaico,
de feitiçarias, e ele até já ameaçou de vida lideranças israelenses, né? E também citei o brasileiro Silvio Santos, que ele é descendente da família chamada Abravanel, tá ok? E essa família, ela é reconhecida também no meio judaico como sendo descendente de Davi. Segundo o governo de Israel, as autoridades, os especialistas, eles dizem que a família Abravanel, esse Silvio Santos aqui do Brasil é um deles, existem muitos no mundo, eles são descendentes de Davi e têm direito ao trono. E é claro que o anticristo, muito provavelmente, ele vai se apresentar como um descendente de Davi. Ok? Vai se apresentar como um descendente de Davi. Mas provavelmente, ou foi um engano na história, ou ele é um descendente de Davi que se envolveu com o mal, com o satanismo. Mas para ele se apresentar como Messias, para os judeus recebê-lo como Messias, muito provavelmente ele terá que ser descendente de Davi. Eles não vão aceitar. Nós temos visto as reações dos intérpretes israelitas atualmente, eles não vão aceitar um Messias que seja de outra nacionalidade ou até de outra tribo. Então, o anticristo, ele muito provavelmente surge entre os descendentes de Davi. Por isso que eu quis colocar esse homem que é reconhecido como descendente de Davi, Yosef Dayan, e ele é um místico cabalista, né? Ou seja, segue a religião de Baal. O comentário prossegue. Esse príncipe persa falou também da crescente resistência do povo iraniano ao sistema de governo religioso dos ayatolás. Esse enfraquecimento da religião islâmica favorecerá uma aproximação com Israel e favorece o cumprimento das escrituras que anunciam uma aliança final que Isaías chamou de aliança com a morte e com aliança com o inferno. Uma pausa aqui para explicar a vocês esse parágrafo. Então, o que significa essa oposição ao governo religioso dos ayatolás? Bom, desde 79, né, quando houve a revolução e que os religiosos islâmicos eles assumiram o controle do Irã, o Irã ele tem essa fama verdadeira, né, de um país extremista. Podemos considerar o Irã como o país mais extremista do mundo árabe no momento. Depois da morte de Saddam Hussein, até o Iraque também diminuiu, mas o Irã ele é o país mais extremista e muito provavelmente estão tentando fazer uma arma atômica, ok? Muito provavelmente, e nas mãos desses religiosos fanáticos, né, é muito perigoso. Pois bem, então o povo ele está contra esses religiosos. Olha, eu já vi em diversas eleições em que o povo fazendo assim protesto, pedindo mudanças e pedindo que eles fizessem algum tipo de abertura, tá ok? Abertura política, o povo podendo fazer algumas coisas a mais, as mulheres poderem andar sem o véu, com o rosto descoberto, uma série de protestos que eles estão fazendo. Bom, o que está acontecendo então? Está acontecendo que esses protestos estão aumentando, tá ok? E o povo está contra esse sistema religioso, porque o país fica isolado. Então, isso tem um lado, eles estão tendo que mudar. Porém, tem um outro problema. O Irã, a Arábia Saudita, todos eles têm feito aliança com a China. E o que os especialistas dizem é o seguinte: quando o mundo está sendo dominado ainda pelo capitalismo americano, europeu, e esse capitalismo ele combate, né, esse tipo de governo autoritário, tá ok? Mas agora o poder já está sendo dividido. Os Estados Unidos já está dividindo o poder com a China. E a China ela faz negócio com os países, ela não quer nem saber se o sistema é autoritário ou não. Ela não interfere, é interferência zero. E isso está sendo muito bem visto pelo mundo árabe. Então nós estamos num momento assim incrível, muito importante, porque ao mesmo tempo que o mundo árabe está falando em uma mudança, ok, como do Irã, que esse sistema de governo religioso dos ayatolás deve cair, porque o povo está protestando,
tá ok? Mas, ao mesmo tempo, esse governo ele pode ter um fôlego financeiro negociando com a China e não sendo mais pressionado por Estados Unidos e Europa. Daqui a pouco, Estados Unidos e Europa vão ter que comprar nas mãos do Irã petróleo, querendo ou não, porque hoje os Estados Unidos não quer fazer negócio com esses países autoritários, a Europa também, mas isso está mudando. E eu concluí, então, nesse parágrafo, lembrando a profecia de Isaías. Esse tema dessa visita do rei persa, ele lembra essa profecia de Isaías e a profecia de Daniel também, né? Mas essa profecia de Isaías, ele diz que Israel fará uma aliança com a morte, uma aliança com o inferno. E nós vivemos perguntando literalmente o que é essa aliança. É uma aliança com o anticristo. Mas como ela vai se manifestar? Bom, nós estamos vendo hoje possibilidades, né? O governo de Israel fazendo aliança com povos que possuem grupos terroristas, né? Até a aliança com a OLP, né? A Organização para a Libertação da Palestina, é um tipo de aliança perigosa. E essas alianças estão crescendo. A aliança final é a aliança com a morte, é a aliança com o inferno. Veja, há 20 anos nós não podíamos falar sobre isso, praticamente não tinha sinais dessa aliança. Ok? O Isaac Rabin, há 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos, quando ele fez aliança com o mundo árabe, ele acabou morto. Essas alianças nem os israelitas queriam. Hoje, os árabes não queriam, os israelitas não queriam. Hoje, todos estão aceitando. E uma das razões é essa mudança no mundo árabe. Ok? A leitura prossegue. Uma pergunta que havia no meio escatologista era: como ocorrerá uma mudança para que os inimigos de Israel, como o Irã, aceite participar da aliança do anticristo? A resposta chegou com o príncipe Reza Pahlavi, né? Se ele, como líder do Irã, um líder histórico, e esses países eles têm essa simpatia, né, pela história antiga e um descendente dos reis, por quê? Porque eles acreditam que esses homens eles são abençoados por Deus. É isso que todos os povos acreditavam em relação aos reis. Os reis eram representantes de Deus para eles. Então esse homem, ele de alguma maneira, ele já recebe um certo tipo de culto pelo povo. Ok? Então o povo deve estar aumentando esse protesto até por conta, né, da participação desse príncipe que hoje vive nos Estados Unidos. Ok? O comentário prossegue. Em 2020, Israel firmou uma aliança de paz com os Emirados Árabes Unidos, inclusive ajudando esse país na luta contra a pandemia de Covid-19. O acordo foi aceito por outros países árabes, como o Marrocos, e foi chamado de Aliança de Abraão, né, ou Pacto de Abraão. Por quê? Porque invocando toda aquela história que Abraão gerou Ismael e os árabes descendem de Ismael. Antes, os árabes eles falavam e sabiam o seguinte, que os judeus viam eles como um filho secundário e gerava uma certa revolta, uma ação contrária a Israel. Mas o que nós estamos vendo, até pelas dificuldades que o mundo passou aí com o coronavírus, nós estamos vendo que eles tiveram ajuda de Israel, ok? Então, Israel hoje, lembrando, é o país número 1 em termos tecnológicos no mundo. Ele ultrapassou os Estados Unidos há 10 anos, em 2013. Né? É o centro, né, do aperfeiçoamento tecnológico do mundo. E também nós vimos sobre o Covid que Israel também se destacou. Tá ok? Então, eles fizeram esse acordo e chamaram de Acordo de Abraão. Ou seja, é mais um país árabe. Israel hoje já tem uma certa aliança com o Egito, com a Jordânia, tá ok? Até com a Palestina, né? Ele tem uma aliança, mas tem muitos grupos terroristas lá na Palestina. Tá bom? Bom, o comentário prossegue.
Anwar Gargash, ministro das Relações Exteriores, informou que só será aberta uma embaixada em Jerusalém após uma aliança final entre Israel e os palestinos. Olha só que significativo, irmãos. Vocês podem procurar nos jornais, vocês vão encontrar, é só procurar o nome desse príncipe, e ele faz a oração no Muro das Lamentações, e também pesquisar sobre esse pacto de Abraão, que vocês vão encontrar. Ele colocou como exigência Israel fazer uma aliança final com os palestinos. Ou seja, essa é uma aliança que está sendo dito o seguinte: ela é preparativa para uma aliança maior. O que alguns intérpretes falam na internet é que envolveria até a construção do templo. Olha, em nenhum momento a Bíblia diz que o anticristo vai ajudar a construir o templo. Eu até acredito que seja muito provável. Só diz que ele vai assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok? Mas que ele vai ajudar a construir no templo, o templo não tem nas Escrituras. Mas eu considero que faz sentido sim acreditar que ele vai se envolver até talvez na construção do templo, ajudando para essa aliança final. Mas aqui ele colocar como condição essa aliança com os palestinos, e essa aliança com os palestinos, assim como a construção do templo, são pontos que estão entre aqueles que os intérpretes dizem que vai envolver a aliança com o anticristo. Ok? E concluo esse parágrafo. Estamos diante de uma aliança que é uma preparação para novas alianças. Então eu falei aqui de 2 exemplos de aliança. Uma aliança que já ocorreu com o Estado de Israel, né, em 2020, com os Emirados Árabes Unidos, e agora, em abril de 2023, nós estamos em maio de 2023, ou seja, um mês, aconteceu que o príncipe do Irã visitou Israel e ele falou desse crescente combate ao governo religioso lá do Irã. Isso vai favorecer a aliança com Israel. O comentário prossegue. Pahlavi falou sobre o relacionamento bíblico ao longo dos séculos, invocando a história do imperador Ciro e a liberdade de Israel. Falou de um futuro acordo de Ciro, envolvendo inclusive a reconstrução do templo. Ele disse mais: estamos muito felizes por estarmos aqui e nos dedicarmos a trabalhar em prol de um futuro pacífico e próspero que as pessoas de nossa região merecem. Desde os dias de Ciro até os filhos de Israel, construiremos esse futuro juntos, com amizade. Pahlavi participou inclusive de um evento em memória ao Holocausto nazista. E eu coloquei, isso é profético. 10 em cada 10 intérpretes de escatologia considera o início do fim como sendo uma aliança entre Israel e o anticristo. O apóstolo Paulo falou dessa aliança, Daniel falou dessa aliança, Isaías falou dessa aliança, e Jesus Cristo enfatizou: quando ouvirdes do que falou o profeta Daniel, da abominação da desolação que está no lugar santo, quem lê, que entenda. Ou seja, então Jesus Cristo primeiro diz que isso é futuro, isso vai ocorrer. Porque tem alguns intérpretes, como os liberais teológicos, que eles dizem que essa profecia de Daniel já se cumpriu. Mas se você é cristão e acredita nas palavras de Jesus, Jesus Cristo disse que ele é futuro, então não pode ter se cumprido. Eu digo, os liberais dizem que se cumpriu cerca de 200 anos antes de Cristo, tá bom? Um imperador grego que teria, um governador grego, melhor dizendo, rei grego, que teria se cumprido essa profecia de Daniel, um homem chamado Antíoco Epifânio, se vocês quiserem anotar. Ele é muito conhecido na história. Ele viveu 200 anos antes de Cristo. A profecia não pode ter se cumprido nele, porque Jesus Cristo disse que essa profecia é futura. Tá bom?
Bom, eu falei de uma mudança importante em relação às alianças do mundo árabe com Israel, porque essas alianças estão aumentando, né? Essas alianças estão aumentando. Então, eu falei primeiro dessas alianças. Agora, eu vou falar sobre uma outra mudança importante que está acontecendo no mundo árabe. Eu comento. O mundo árabe tem sofrido uma mudança na sua liderança. Os líderes religiosos estão diminuindo e os líderes políticos estão aumentando. O que é isso? Deixa eu explicar para vocês, dar uma parada aqui para explicar a vocês. O que eu chamo de líderes religiosos e líderes políticos. Líderes políticos são aqueles que querem simplesmente viver, lucrar, evitar guerras. Infelizmente, esses líderes religiosos são aqueles que querem a guerra, são aqueles que querem a destruição de Israel. Tá bom? E o que ocorre? Esse ponto que eu vou falar para vocês aqui está ocorrendo por uma mudança de geração. O que nós veremos agora é que a geração que está no poder no mundo árabe não é aquela geração guerrilheira da década de 60, como Yasser Arafat. Se quiser, pesquisa no Google o nome dele, que foi o fundador e o primeiro líder da OLP. Eram homens guerrilheiros que eles queriam a destruição do Estado de Israel de qualquer maneira. Mas a atual geração foram os filhos dos reis, dos príncipes, dos governadores árabes, que eles iam estudar onde? Eles iam estudar na Europa, nos Estados Unidos, porque lá no mundo árabe não tinha educação. Então eles foram estudar lá na Europa. O príncipe pagava para ele estudar nas melhores faculdades da Europa e dos Estados Unidos. Lá na Europa e nos Estados Unidos, o que acontece com quem vai estudar para a faculdade? Existe um ataque do ateísmo, como ocorre aqui no Brasil. Eles vão ensinar que o evolucionismo é totalmente provado, que não é verdade, ok? Mas é um ataque ateísta, tentando fazer com que as pessoas desacreditem em Deus, tá bom? Então, esses príncipes árabes, eles foram para a Europa e os Estados Unidos e muitos voltaram de lá sem acreditar na religião deles, perderam a fé em Alá, ok? E agora esses homens estão falando, vamos acabar com esses problemas tudo de guerra e vamos fazer aliança de paz. É isso que eu vou descrever agora nesse próximo parágrafo. Os líderes políticos não estão preocupados com as diferenças religiosas. Eles sequer acreditam na religião de seus antepassados. Ou seja, eles estão perdendo a fé no islamismo, em Alá. Prossegue. Muitos estudaram na Europa e nos Estados Unidos, onde seguiram a linha da maioria dos professores universitários, defendendo o evolucionismo e o ateísmo, ou mesmo o agnosticismo. Ou seja, ele sai de lá ou desacreditando em Alá, ou então falando, olha, eu não sei realmente em que acreditar, ou seja, um agnóstico. E isso para a religião árabe é catastrófica, né? O comentário prossegue. Estamos em um estado especial para atender ao anticristo, pois este chegará agradando aos políticos e aos religiosos. Bom, então se o mundo árabe está dividido agora entre políticos e religiosos, o anticristo ele vai chegar num discurso para poder agradar a todos, ok? Mas principalmente esses políticos. E aos religiosos, qual será a argumentação do anticristo para que esses islâmicos, em definitivo, esqueçam a destruição de Israel? Porque a aliança do anticristo certamente envolverá isso. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse, quando disserem temos paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, para a qual não estão preparados. Ok? O apóstolo Paulo disse isso na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, falando de Israel. Ele diz, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Isso aqui é uma profecia sobre Israel. Então, quando Israel fizer essa aliança com o anticristo, eles vão se sentir seguros. Vão falar, olha, agora ninguém mais quer a nossa destruição. E aí, principalmente, vai ser um grande argumento para que eles aceitem certamente pontos que eles não deveriam aceitar. Ok? Então, o que esse anticristo vai fazer para enganar eles, nós sabemos. O alvo serão tanto os líderes políticos como religiosos. Então, com esse ateísmo crescendo no mundo árabe, será que isso é pequeno ou isso é muito grande? Bom, aqui nesse parágrafo que vem agora, eu vou fazer uma comparação para vocês com os jovens das nossas igrejas. Os jovens cristãos, eles vão para a faculdade, eles são atacados. Mas o que ocorre? A igreja cristã, ela se dedica muito à apologética, ou seja, à defesa da fé. Tá bom? Então, os cristãos são mais protegidos. Mesmo assim, tem cristão que perde a fé. Eu conheço jovens cristãos que perderam a fé. Tá ok? Lá no mundo árabe não tem essa apologia como existe no cristianismo. O cristianismo tem muitos livros e cientistas defendendo a todo momento que a religião cristã, a Bíblia Sagrada, é um livro verdadeiro e que a ciência um dia vai comprovar que a existência do homem na Terra existe há 6.000 anos, e critica algumas ações científicas, inclusive relacionado ao tempo de existência da Terra. Cientistas respeitados, né? Fazem esse combate. No mundo islâmico você não tem isso. Eles veem a religião separada da política. A política só tem que obedecer à religião e a política segue. Então eles colocam o mundo religioso acima do político e o político tem só que ser controlado pelo religioso. Mas não se preocupam em fazer uma apologia, tá bom? Defender que Alá realmente existe e ele é o Deus Criador, o único Deus Criador de todas as coisas. Eles não têm nem motivos para fazer isso baseado no Alcorão. Eles teriam que usar a Bíblia. A Bíblia, que é o texto antigo que defende a existência do homem há 6.000 anos, né? Bom, então vamos a esse parágrafo que traz esse foco que eu disse para vocês. O número de ateus entre os árabes é crescente e a Tunísia autorizou em novembro de 2017 a primeira associação de ateus no mundo árabe. Olha, uma pausa aqui. No mundo árabe, as pessoas eles eram obrigados a serem religiosos, ele não podia ser ateu, ok? Mas, como isso vem crescendo e autoridades políticas, né? Como eu disse, autoridades políticas que foram estudar na Europa, tiveram um ataque de ateísmo, começaram a mudar essas leis. Então, já autorizaram o ateísmo na Tunísia. Isso em 2017. E continuou. Uma simples pesquisa no Google como o ateísmo no mundo árabe, você perceberá a quantidade de notícias com este tema. Notícias como: ateus árabes saem das sombras, Tribunal do Norte, em 2013. A luta pelo direito de não crer em Alá vivendo no Oriente Médio, o Globo, 2014. Ateísmo crescente preocupa o Oriente Médio, Terra, 2014. Tunísia autoriza a primeira associação de ateus no mundo árabe, Exame, revista Exame, 2017. Cresce o número de não religiosos no mundo árabe, na BBC Brasil, em 2019. E ainda em 2019, fuga do Islã, aumentam os ateus entre os árabes, 2019. Então, essa geração que está na liderança do país, e alguns que estão, de alguma maneira, estudando em universidades, indo para a Europa, e diante desses ataques, até mentirosos do evolucionismo, eles não estão tendo como reagir, como explicar, como combater esses ensinos. O cristianismo tem, porque a descrição bíblica sobre a origem do universo, sobre a origem do homem, está na Bíblia. No Alcorão não tem isso. Okay? Então, na Bíblia nós temos como usar argumentos. Existem diversos cientistas cristãos, não, criacionistas, que eles defendem, baseado na Bíblia, a origem do universo.
ok? Debatem com os ateus evolucionistas, ok? Mas o mundo árabe, eles não têm isso. Então, o que está acontecendo com a religião árabe? O jovem árabe que vai para a Europa, ele não tem o que falar. Então, ao mesmo tempo, ele fica, olha, se eu não tenho o que falar, parece que o evolucionismo está certo. E o que está ocorrendo, então? Está havendo uma crescente descrença no mundo árabe. E essa crescente descrença está facilitando eles fazerem essa aliança. E será alguma aliança dessa? Nós não sabemos se será uma aliança com esse príncipe persa, pode ser. Ele se apresenta como um importante agente, né? Usando até a figura de Ciro, porque Ciro foi aquele que autorizou a construção do templo. Então ele, quando fala ali no templo, tudo, ele está falando, olha, se eu chegar à liderança do Irã, eu dou aval para Israel voltar a construir o templo. É isso que ele está falando. Então, como eu disse, isso é muito profético, isso é muito importante. Qual vai ser o tempo que isso vai se desenrolar até chegar nessa aliança final, nós não temos como saber, mas temos que estar atentos porque estamos vendo que a situação é real. Tudo que foi profetizado está acontecendo diante dos nossos olhos. O que era falado pelos intérpretes há 10, 20, 30 anos atrás está acontecendo diante dos nossos olhos. O comentário prossegue. Esse aumento dos árabes políticos e do ateísmo tem conduzido os países à aceitação do Estado de Israel e firmar acordos de paz ou alianças de paz. Estamos vivenciando o que sempre foi anunciado pelos pregadores e defendido pelos mestres. No dia 2 de maio de 2023, aí vem aqui agora um terceiro ponto importante de acontecimento recente no mundo árabe em Israel, ok? Agora eu vou falar do terrorismo. Se você pesquisar sobre essa notícia que eu vou dar para vocês, por exemplo, aqui no Brasil, a CNN noticiou, mas eles não chamam de terroristas, eles chamam só de militantes. Todo o mundo da comunicação no mundo, principalmente depois daquele ataque lá na França, aquela revista, né, que teve repórteres lá mortos pelos islâmicos, os meios de comunicação evitam chamar de terroristas. Ou seja, de uma certa maneira estão defendendo todas essas ações, porque eles aparecem só como militantes na reportagem. A CNN, ela coloca a notícia, militante árabe morre após greve de fome. Ele não fala terrorista árabe morre após greve de fome. Ok? Porque a história que eu vou contar agora, Israel prendeu um terrorista e ele foi preso para julgamento. E o que ocorre? Quando ele entrou na cadeia, ele disse, eu vou fazer greve de fome. E os árabes começaram a ameaçar, olha, se ele morrer, nós vamos iniciar uma guerra. Isso já foi uma notícia que eu falei, caramba, é para nós ficarmos atentos, né? E o homem ficou lá na sua greve de fome até que morreu. Morreu, e o que acontece? É o que eu vou contar agora nesse parágrafo para vocês. Ó. No dia 2 de maio de 2023, morreu na prisão, devido a uma greve de fome, um árabe ligado ao grupo terrorista Jihad Islâmico, um dos muitos grupos terroristas que assolam o Oriente Médio e a África, e iniciaram a vingança imediatamente, enviando cerca de 1.000 foguetes contra Israel, que fez uso da sua defesa, derrubando 93% dos foguetes. Então, uma pausa aqui para explicar a vocês. Esse grupo chamado Jihad Islâmico, Jihad significa luta, né? Esse grupo, ele é um grupo que ele defende a destruição de Israel, ok? E nessa semana agora eles até chegaram a fazer uma trégua, porque eles lançam foguete e Israel responde. Então fica uma coisa de mortos dos dois lados, mas principalmente no mundo palestino. Por quê? É comprovado que eles colocam esses lançadores de mísseis em locais residenciais, próximos de escola, próximos de hospitais, exatamente para que Israel lance uma resposta e essa resposta atinge um hospital. Aquilo ali é uma propaganda para o mundo. Aí as redes de TV aqui do Brasil, os meios de comunicação, que não tem nem coragem de chamar eles de terroristas,
também não falam que eles colocam esses lança-foguetes em áreas residenciais, de escola, hospitais, para que haja uma mortandade de civis e assim o mundo fique contra Israel. Ok? O comentário prossegue. Os canais de comunicação do Brasil não chamam esses grupos de terroristas, dificultando as ações internacionais e isolando Israel. E o governo brasileiro emitiu uma nota onde não critica os terroristas e faz exigência a Israel. Você pode pegar no site gov.br, quando teve essa resposta de Israel ao mundo árabe, e principalmente a morte desse homem. Se o homem não quer comer, o que você pode fazer? Você não pode obrigar ele a comer. Então o homem, ele queria o quê? Ele queria ser visto pelo mundo árabe como um mártir. Mas se Israel abre uma exceção, foi um pedido, por exemplo, das Nações Unidas, eu vou soltar ele para ele não morrer de fome. Israel não pode fazer isso, porque Israel, se eles negociarem, eles sabem que eles estão negociando com alguém que odeia eles. Esse homem vai sair dali e o que eles prometerem, eles não vão cumprir. Ok? O que eles prometerem, eles não vão cumprir. Isso é parecido com o que Isaías profetiza, que Israel acabará por fazer uma aliança com a morte. Entre o governo de Israel e no exército de Israel, diz que existe uma preparação que eles falam para toda a população. Olha, se você for capturado, você pode se preparar para agir sozinho, porque troca, de prisioneiro com o mundo terrorista, Israel não faz. Então, se você for capturado por um terrorista, você pode pedir a Deus para fazer um dia você tentar escapar, mas já não vamos tentar negociar com o governo de Israel, não. O governo de Israel não negocia com eles. Porque você negociar com o terrorista, sabendo que esse terrorista quer a sua destruição, isso seria um erro muito grande, né? Então, nesse momento, eles não estão fazendo. Então, eles deixaram o homem, ficou sem comer lá, me parece que 88 dias, eu nem anotei agora, depois eu vou ver. Mas aí acabou morrendo. Então gerou essa revolta. Isso é recente agora, irmãos. Isso está acontecendo nesse mês de maio. Eles tiveram uma trégua, mas a qualquer momento pode aumentar esses ataques. Então Israel está fazendo aliança com a parte do mundo árabe, mas existem grupos no mundo árabe que eles defendem a destruição de Israel. Hoje até o Irã. O Irã é um país que pode ter mudança. Quais outras mudanças nós veremos? Temos que estar atentos, olhando para Israel, para a figueira e para todas as árvores, como disse Jesus. O comentário prossegue. Bom, então os meios de comunicação, eles não tratam como terrorismo, ok? Eles não tratam como terrorismo. Se você olhar, a CNN colocou lá só, militante árabe morre após greve de fome. Por que não coloca terrorista ou alguém ligado ao grupo terrorista Jihad Islâmico? Tanto que ele morreu, a Jihad Islâmico falou, olha, nós vamos reagir, nós vamos atacar Israel. Ok? O comentário prossegue. O resultado será uma pressão ainda maior sobre Israel, que acabará por aceitar pontos nas alianças que estão sendo costuradas que não aceitaria em uma situação normal, resultando na profética aliança com o anticristo, anunciada pelo profeta Daniel, ou seja, anunciada pelo profeta Daniel, e também, como eu disse, Isaías, Jesus, Paulo, todos falaram, né? O mundo se encontra em um estágio que sempre foi descrito pelos grandes intérpretes como sendo a preparação para a chegada do anticristo. As guerras e rumores de guerra estão se cumprindo em proporções que poderia levar a humanidade ao extermínio, exatamente como se interpreta o Sermão do Monte, quando Jesus Cristo disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias.
E eu termino com uma pergunta. Alguém duvida que estamos exatamente nesse estágio? Que estamos vivendo exatamente esses dias? Porque aquilo que eu falei de uma possibilidade de extermínio, hoje, se ocorresse uma guerra, os Estados Unidos estão provocando a China. Os Estados Unidos afirmaram que se a China tomar posse de Taiwan, os Estados Unidos vai agir. Mas os Estados Unidos, lá na década de 70, ele fez um acordo com a China, porque historicamente todos sabem que Taiwan pertence à China. Só que hoje Taiwan se tornou o maior polo de microprocessadores, o maior polo tecnológico do mundo. E provavelmente o local que vai dominar a tecnologia do mundo. E China e Estados Unidos querem ter esse país como aliado. Hoje eles são aliados dos Estados Unidos. Mas historicamente o Taiwan pertence à China. Eu não concordo com o comunismo, eu não sou comunista. Mas os Estados Unidos, ele está brigando por uma questão de poder e existe uma possibilidade de guerra. Ok? E os cientistas dizem que se ocorrer uma guerra na situação atual que nós estamos vivendo, é uma guerra que tende a acabar com a... Deixa eu desligar. É uma guerra que pode acabar com a existência da Terra. Tá bom? Uma guerra atômica hoje resultaria nisso. Ok? O comentário prossegue. Quando a Rússia envia um submarino nuclear para a costa dos Estados Unidos, fazendo soar os alarmes da Marinha Americana, devemos ficar vigilantes. Não sei se vocês viram isso. A bomba que é considerada a mais potente do mundo, e esse submarino russo, que é o maior do mundo, ele está fazendo passeios aqui pela costa americana. Claramente ameaçando os Estados Unidos. Mas por quê? Porque os Estados Unidos, ele incentivou a Ucrânia a entrar na OTAN para poder colocar mísseis lá na Ucrânia. Esse é o propósito dos Estados Unidos. Por que eles não acabam com esses mísseis? Acaba com isso, nós já estamos vivendo num período tão difícil. Mas existe, irmãos, uma ação maligna no mundo, ok? Preparando o mundo para entregar nas mãos do anticristo, e isso daí é resultado dessa ação. Sem sombra de dúvida, os Estados Unidos provocando 2 países comunistas, ao mesmo tempo o crescimento desses países comunistas, principalmente a China, que hoje está fazendo alianças, né, com a Rússia, né, com a Índia, que são todas potências atômicas, e se você pegar esses 3 países, você já tem uma grande parte da população da Terra. Quase metade da população do mundo você tem nesses países. Lembrando que só China e Índia, eles vão a cerca de 3 bilhões de habitantes. Ok? E juntando Rússia e juntando outros países comunistas e o mundo islâmico, então nós temos um mundo dividido. Nós temos um mundo dividido entre o poder capitalista e comunista, como nós nunca vimos. O texto prossegue. Sabendo também que a inteligência russa acusa os Estados Unidos de influenciarem na intenção da Ucrânia de entrar para a OTAN e ter mísseis instalados no seu país, na fronteira com a Rússia. Devemos ficar vigilantes. Por quê? Porque a Rússia sempre falou que nunca aceitaria os Estados Unidos colocar mísseis na sua fronteira. O que os Estados Unidos têm que, então, convidar a Ucrânia para entrar na OTAN? Ou então faz o seguinte: Ucrânia, nós temos um acordo com a Rússia que nunca colocaremos mísseis aí na fronteira. Então você vai entrar para a OTAN, mas nós não vamos colocar mísseis. O problema estava praticamente resolvido, mas eles não fizeram isso. E o problema está lá, uma população sofrendo, né? O comentário prossegue. Sabendo que a CIA, ou seja, os Estados Unidos, são apontados como suspeitos de explodir o gasoduto russo que fornecia gás à Europa, devemos ficar vigilantes. Por fim,
Ao ver os Estados Unidos e a China se ameaçando pelo controle de Taiwan, devemos ficar vigilantes. Está tudo preparado para que um homem se levante com um discurso manso, parecido com um cordeiro. Ele aparece no Apocalipse com um homem que possuía um testemunho confiável, simbolizado em 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. A igreja de Deus deve estar atenta a todos os sinais que cumprem diante dos nossos olhos. Devemos levantar a cabeça, pois a nossa redenção está próxima. Bom, comentar esse último parágrafo aqui para vocês. Bom, o Apocalipse fala do anticristo e fala de um homem que vai surgir preparando o caminho do anticristo, um homem de fala mansa, que ele tem 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, ou seja, de alguma maneira esse homem ele quer se ligar a Jesus, ou diz que é uma testemunha de Jesus, mas na verdade ele é o falso profeta, como é interpretado no Apocalipse, e vai apoiar o anticristo, ok? E hoje esse falso profeta, eu digo para vocês que muito provavelmente é o Papa. Esse Papa está fazendo tudo que sempre foi dito que o falso profeta faria. Inclusive, qual seria o trabalho do falso profeta na interpretação escatológica? Seria unir as religiões. O anticristo vai ser um líder político, religioso também, porque vai adorar Satanás, que é chamado de Abaddon na maçonaria. Então o anticristo será um líder político, mas terá um líder religioso junto dele, que é o falso profeta, ok? Que vai trabalhar na união das religiões. E quem é que está trabalhando na união das religiões? É o Papa Francisco. Vamos lembrar que nós estamos no ano de 2023 e faltam 2 anos para se cumprir o projeto católico. O projeto católico que foi feito em 1965 no Concílio Vaticano II, o projeto era unir todas as religiões em 60 anos. Esse foi o prazo que eles fizeram, 60 anos para unir todas as religiões. E esse prazo, ele termina agora, em 2025, ou seja, faltam 2 anos. E o Papa está trabalhando intensamente para essa união das religiões. Agora, em novembro, ele fez aquela reunião que eu falei aqui em outras aulas com vocês, lá no Monte Sinai, invocando aquele lugar como um lugar especial, religiosamente falando, só que ele foi lá fazer um culto à natureza. Culto à natureza é culto a Baal. Vocês podem pesquisar, eles disseram que foram lá fazer um culto de pedido de perdão à natureza. Foi um culto à natureza, lá no Monte Sinai. O culto à natureza é o culto a Baal. Baal, o que significa? Baal significa provedor, senhor ou esposo, mas principalmente provedor. Então, no pensamento babilônio, cananeu, que é o culto de Baal, nasceu lá em Babel. No pensamento lá de Babel, dos cananeus, fenícios, do mundo antigo, essa religião dominou o mundo antigo, o trovão era a voz de Baal. Então, Baal era a natureza. Eles tinham que confiar em Yahvé ou confiar na natureza, em Baal. E eles foram fazer exatamente este culto à natureza, porque aí atrai os hindus, né? Aí atrai aquelas religiões chinesas, shintoísmo, uma série de ismo, budismo, todos eles são ligados ao culto à natureza. E nessa reunião tem participado autoridades religiosas judaicas, autoridades religiosas muçulmanas, autoridades católicas, claro, autoridades protestantes e até autoridades das Assembleias de Deus evangélicas têm participado também dessas reuniões. Então são realmente sinais para nós estarmos atentos, ok? Porque tanto relacionado ao anticristo, essas notícias facilitam, como também a notícia que nós estamos vendo em relação ao Papa, e, no caso, colocando ele como um possível falso profeta do Apocalipse.